Olá, jovens, estamos de volta. Vamos terminar hoje com o nosso assunto de pontuação. Em seguida, vamos entrar na parte de concordância. Depois, regência, crase e assim na sequência, tá bom? Muito bem. Nós trabalhamos pontuação no nosso encontro passado. Vejam que a importância da pontuação para um texto. Não esqueçam dois detalhes. Quando você escreve tudo em ordem direta, quando você coloca tudo no seu lugar, quando você não retira ninguém do texto, quando você não bota ninguém a mais no texto, ou seja, quando você não mexe na estrutura natural do texto, na chamada ordem direta, na normalidade da construção, você não usa pontuação. Se você mexer essa ordem dos termos, das orações, mudar as palavras de posição, elas podem ganhar outro valor, outro significado, passar a dizer uma outra coisa. Quando você tira alguém do texto, por exemplo, um verbo, quando você bota alguém a mais, então tudo isso provoca uma alteração no seu texto. Então, muito cuidado. Aí você tem que entrar com a pontuação para avisar, sinalizar a quem vai ler o seu texto que tipo de alteração você fez. Não esqueçam que nós temos duas razões para pontuar um texto. A razão estrutural, que é a razão quando você mexe na estrutura do texto, muda os elementos, tira alguém, põe alguém, e isso às vezes provoca mudança de sentido, às vezes não. Se fizer a mudança e não provocar a mudança de sentido, essa pontuação é chamada de facultativa. Se mexe com o sentido para dizer aquilo que você quer, você é obrigado a pontuar. Então, a pontuação obrigatória. Então, qual é a dica, Nilson, para melhorar esse texto? Para não correr esse risco, para não, de repente, cometer esse deslize. Qual é a dica? Escreva em ordem direta. Ah, Nilson, mas tem situação que eu preciso, eu sou obrigado, eu tenho que fazer. Há situações no texto que você ou precisa fazer porque é necessário para o entendimento da construção ou porque você quer dar ênfase a uma determinada estrutura, uma determinada afirmação, uma determinada informação. Isso é verdade. Mas quando não for estritamente necessário, não mexa na estrutura do texto. Você escrevendo em ordem direta, quanto melhor você colocar, quanto mais o texto está em ordem direta, quanto menos malabarismo sintático você fez na estrutura do texto, melhor para você. Menos pontuação. E o que significa menos pontuação e melhor para você? Melhor para você porque melhor para quem vai ler o seu texto. Como nós estamos tratando de textos técnicos, textos documentais, textos oficiais, eles precisam ter uma linguagem o mais clara possível. E essa clareza passa principalmente por estar em ordem direta. Quem não já ouviu o médico Drauzio Varullo fazendo qualquer fala da televisão, uma entrevista ou aqueles quadros que ele tinha na televisão no domingo à noite? Muito bem. A facilidade é porque ele fala em ordem direta, ele fala devagar. Isso faz com que você entenda mais facilmente. Observe que a fala de um apresentador de jornal, um telejornal, por exemplo, ele fala compassado e ele fala quase tudo em ordem direta. Então não tem como você não entender. Facilita o entendimento. Isso do texto escrito entra em cena uma coisa chamada pontuação. Mexi na estrutura, pontuação aparece. Não mexi na estrutura, não há pontuação. Você pega um texto livre de pontuação, o que o autor do texto está dizendo para você? Leia em ordem direta. Eu não mexi em nada. Está tudo onde é para estar. Tudo que precisa ter no texto. Verbo, conectivos, tudo está aí. Tudo em seu lugar. Tudo em ordem direta. Sujeito, verbo, objeto, adjunto adverbial. Tudo direitinho. Leia nesta sequência. É só isso que ele está dizendo. Você pega um texto cheio de pontuação, o autor está dizendo, vá devagar, porque o texto está cheio de casca de banana. Perfeito? Muito bem. Vamos então a novos casos na nossa aula de hoje. Então vamos começar pelo que eu acabei de falar agora há pouco. Os conectivos. O papel de um conectivo no texto é
além de ligar as informações e dar ideia de causa, tempo, modo, finalidade, proporção, instrumento, meio, a outra grande finalidade do texto aliás, do conectivo é marcar limite. Até aqui pertence àquela oração. Daqui para frente pertence àquela outra oração. Até aqui pertence àquele nome ou àquele verbo. Daqui para frente pertence a outro nome e a outro verbo. Então os conectores, eles, além de ter a sua carga semântica, eles, principalmente, eles indicam, denotam limite. É o limite de uma informação. Até aqui pertence àquele lá, tem nada a ver com este. Daqui para frente pertence a este, não tem nada a ver com aquele. Isto significa dizer que no momento que você retirar este conectivo do texto, eu perco a noção de limite. A pontuação, então, se torna necessária, obrigatória, para que o seu texto tenha anexo. Vamos aos slides? Ok, vamos lá. Então eu começo aí dizendo ausência de conjunção. Veja que eu não estou falando de preposição, nem de pronome relativo, que são os outros dois conectivos. Eu estou falando especificamente da conjunção. A ausência de preposição não obriga pontuação. Da conjunção, sim. Então veja uma frase primeira. Jupira encontrou João e José e filho. Ora, veja que eu tenho aí dois conectivos, e. O que fazem eles aí? Dão ideia de adição, essa é a primeira informação, mas principalmente eles estão aí para dizer que João é uma coisa, José é outra, filho é outra. São três elementos. Eu encontrei João, depois eu encontrei José, depois eu encontrei o filho. São três objetos, são três elementos, são três estruturas. É isso que eu estou dizendo. Ok? Esta é a informação que eu estou dando. Porque o i serve para separar, para limitar. João é um termo, José é outro, filho é outro. Veja você, se eu retirasse os conectivos, João encontrou João, José, filho, sem os conectivos. Ora, eu passaria a entender que João, José, filho é uma coisa só. João, José, filho é um termo só. Em cima, eu encontrei três pessoas. Comigo, quatro. Se perguntasse isso numa condição, quantas pessoas existem no discurso da primeira frase? 4. Jupira, João, José, filho. No segundo exemplo, quantas pessoas existem desse discurso? 2. Jupira e João José Filho. João José Filho é uma pessoa só, é um elemento só, é um indivíduo só, é um elemento só encontrado. Então, se eu quero dar esse sentido, eu tiro o conectivo. Se eu quero dar o sentido inicial, que são três pessoas encontradas, eu devo, ao retirar o conectivo, eu devo colocar uma pontuação. Então, Jupira encontrou João, vírgula, José, vírgula, filho. Eu não sou obrigado a botar esse i no final. Eu posso também, aí no final, retirar o i. Mas ao retirar o i, eu sou obrigado a botar a pontuação. Então, o que esta vírgula faz? Ela não só simboliza a ausência do i, ou seja, ela denota adição, como também ela serve para dizer que João é uma pessoa, José é outra pessoa. Então, retirou o conectivo, a pontuação se torna obrigatória. Aí você faria talvez uma pergunta. Nilson, isso só acontece com o i? Não. Qualquer conjunção. Aí o outro me pergunta, Nilson, não seria só se entre os termos da oração, dentro das orações? Não. Entre as orações do período também. O outro me perguntaria, Nilson, eu tenho sempre que deixar esse i final. Se eu tivesse aí 5 pessoas, Joana, Josefa, João, José, filho, 5 pessoas, eu deixaria o i só no último, eu tiraria de todos os outros, mas eu tenho que deixar o i no último? Não. Eu posso tirar de todos, deixar só o último, ou tirar inclusive o último. Nilson, isso está correto? Perfeito.
E diz a mesma coisa? Lógico que não. Quando eu digo João e José e filho, parece ter encontrado todos simultaneamente. Encontrei João, José, filho, sem o i, eu encontro um de cada vez. Eu encontrei João, mais à frente eu encontrei José, mais à frente eu encontrei o filho, e assim sucessivamente. Ok? Muito bem. Vamos ver então um exemplo que esteja envolvendo orações. Cuidado que em algumas gramáticas você vai encontrar essa informação. Pontuação separando o termo de mesma função sintática. Ele só não explica como é que são essas funções sintáticas, tá bom? Muito bem. Vamos aí. Se eu tivesse uma construção como esta, eu faço contato. Se surgir novidade. Ora, veja que agora eu tenho o quê? Eu faço contato. O que é isso? Isso é a base. Isso é a base. O que é o se? O se é uma conjunção que está ligando a oração surgir novidade à oração faço contato. E surgir novidade dá a ideia de quê? Tem papel de quê? Se surgir novidade, tem papel de advérbio. Eu faço contato se surgir novidade. Ou seja, é uma condição para eu fazer contato. O contato será feito caso apareça alguma novidade, caso encontremos uma nova informação. Aí eu faço contato. É uma ideia condicional, é uma ideia hipotética. Isso é o quê? Uma circunstância. Quem expressa a circunstância? Advérbio. Onde está o advérbio? No final da frase. O lugar natural dele. E tem conectivo entre essas estruturas? Tem. Então tem pontuação. Aliás, desculpem, não tem pontuação. O conectivo está aí. Mas vejam se eu, de repente, construir a mesma sentença, jogando o verbo num gerúndio e retirando o conectivo. É esta retirada de conectivo que vai obrigar a pontuação. Mas, Nilson, mas a oração surgindo novidade não é um advérbio? É, mas está no final, está. No lugar dela, exato. A ordem direta, exato. Mas eu cometi uma outra alteração estrutural. Qual foi? Eu retirei o conectivo da frase. Ao retirar o conectivo da frase, eu obrigatoriamente pontuo. Quem é que me dá noção de limite entre as duas orações? É a conjunção. No que eu tiro a conjunção, eu perdi a noção. Então, quem vem entrar para me dar a noção de limite? A pontuação. Ela é que dá a ideia de limite. Ok? Muito bem. Nilson, eu já ouvi por aí, em certas gramáticas, dizendo que quando se tem uma conjunção adversativa, a vírgula é obrigatória, mesmo com a conjunção. Ah, Nilson, eu vi uma gramática que diz assim, quando você tem o mas, já não é mais qualquer adversativa, é o mas. Ele exige pontuação. Isso não é verdade. Porque veja que eu coloco a pontuação quando eu retiro o conectivo. É pela ausência do conectivo. Chamamos isso de assíndeto. Pela retirada, pela saída do conectivo, é que a pontuação se torna obrigatória. Então, se eu já tenho um conectivo, eu não preciso da pontuação. Ah, Nilson, mas eu quero colocar por uma questão de entonação. Ah, e é outra história. Esta é uma pontuação chamada estilística, usada lá pelos literatos. Eu quero um efeito sonoro, eu quero uma pausa. Aí então você leva para lá e lá é possível. Se você pegar o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes, ele constrói, no primeiro estrofe, ele constrói o seguinte: de tudo ao meu amor serei atento antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, que mesmo em face de um maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Olha o que é que o poetinha faz.
Antes, vírgula, e com tal zelo, vírgula, e sempre, vírgula, e tanto, vírgula. Ele faz o quê? Ele coloca os 4 advérbios no final da frase, com conectivo, um depois do outro, em ordem direta, e mesmo assim ele coloca vírgula. Essa é uma pontuação chamada estilística. O poeta quer apenas o quê? Marcar essa pausa, mas isso não tem afetação nenhuma na natureza sintática, semântica ou gramatical do texto. Ok? Muito bem. Vejam os exemplos que nós temos agora do nosso slide. Perfeito? Vamos lá. Jupira encontrou João, vírgula, ofereceu-lhe uma carona. Ora, eu tenho 2 orações. Jupira encontrou João, uma. Ofereceu-lhe uma carona, 2. E cadê o conectivo? Cadê o elemento que denota limite? Não existe. Então, quando eu tirei o conectivo, eu sou obrigado a botar a vírgula. Essa vírgula está aí para denotar adição. E, obviamente, limite. Se eu disser, Jupira não gostou da reclamação, ponto e vírgula, nada falou. Ora, na hora que eu coloco ponto e vírgula, aí eu já passo a denotar oposição. Não falar em relação a não gostar é uma ideia oposta, no lugar de um mas. Mas ela está aí no lugar do mas. Não é eu ter o mas e a vírgula também. Terceiro, Jupira saiu de casa, brigou com os pais. Ora, eu botei agora 2 pontos. Não foi a vírgula, deu ponto e vírgula. Então nem é adição, nem é oposição. Ponto e vírgula denota explicação. Ela saiu porque brigou com os pais. Por ter brigado com os pais. Então isso denota explicação da anterior. Perfeito? Muito bem. Então nós temos aí mais uma construção em que o assíndito entre orações, a pontuação substitui no lugar, marcando o limite, todas 3 denotam limite. Perfeito? Muito bem. Nós vamos agora trabalhar com o ponto e vírgula, que é outra pontuação muito forte no texto, muito presente. A vírgula é mais, ela tem muito mais casos. Inclusive outros casos que nós não chegamos a tocar aqui, até pela extensão do curso. Mas existem outros casos. Agora, o ponto e vírgula não. O ponto e vírgula, ele possui pelo menos 2 casos que nós não podemos relaxar. Perfeito? Vamos ao caso do ponto e vírgula. Vamos lá. Se você tem esta construção, estudou bastante, porém não se saiu bem no exame. Há necessidade de você pontuar esse texto? Lógico que não há. Correto? Por que não há? Eu tenho uma primeira oração, estudou bastante. Eu tenho uma segunda oração, porém não se saiu bem no exame. Eu tenho 2 orações. Entre elas está aí o porém, denotando, né, uma ideia adversativa. Eu tenho o porém servindo de limite, então ordem direta, então não há por que pontuar esse texto. Vejam vocês, se eu pegasse agora a mesma construção e pegasse o porém e levasse o porém para dentro da construção, veja onde é que está o porém, eu tirei do início e botei do meio, exatamente entre o verbo e o restante da oração. Então, por eu ter tirado o porém do seu lugar, jogado para dentro do texto, quebrado a minha sequência, o lugar de conectivo não é no meio da oração, é do início. Então, ponto e vírgula. Por quê? Porque esse deslocamento do porém vai exigir vírgulas. Exigindo vírgulas internas, externamente ele usa ponto e vírgula. Ok? Vejamos aí, né, um segundo exemplo. Né? Ora mais, o governo autorizou novo aumento para os combustíveis, mas os motoristas protestaram veementemente ontem. Ora, tem necessidade de pontuar, Nilson, esse texto? Não. Por que não? Porque eu tenho a primeira oração, o governo autorizou o novo aumento para os combustíveis. Segunda oração, os motoristas protestaram veementemente ontem. Eu tenho 2 orações. Em ordem direta a primeira, em ordem direta a segunda. O governo é que autoriza, o aumento é a coisa autorizada, depois vem o restante. Os motoristas é o sujeito de protestar não tem objeto, depois vem advérbios. Tudo em ordem direta. Entre as orações, está aí o conectivo mas.
Então não há necessidade nenhuma de se pontuar esse texto. Ah, Nilson, mas eu vi numa gramática dizendo que eu posso botar aí uma vírgula. Pode, eu posso botar uma vírgula, certo? Mas essa vírgula é apenas estilística. Vírgula, mas os motoristas, é só para dar ênfase. Ela não tem nenhuma razão sintática, nem tampouco semântica. Então ela é uma pontuação estilística. Agora, se eu tirar a pontuação, aí eu perco a noção de limite. Quem entra para fazer esse papel? Exatamente o ponto e vírgula. Porque a minha ideia é de oposição. Se fosse de adição, entraria uma vírgula. Perfeito? Este é o caminho, ok? Então veja só, voltando aqui com vocês. Nós então vimos aí os casos mais importantes. Ah, Nilson, mas eu ouvi falar de uma ponto e vírgula quando eu vou elencar vários itens, eu quero dar uma ideia somatória. Sim. Isso quando você vai compor um contrato, quando você vai compor um texto de uma lei, né, um documento que tenha necessidade de você fazer esse tipo de texto, mas é um texto muito técnico que não está, digamos assim, na sua competência, eu digo de responsabilidade, de elaborar esse texto. Aí tem um outro profissional que faz esse texto e ele é que precisa dominar essa outra pontuação. Você precisa dominar a pontuação do texto normal. Perfeito? Muito bem. De pontuação, por enquanto é só. Voltamos no próximo encontro para falarmos de concordância verbal. Até lá.